Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 158. Uma hipervoluntária em recuperação. Bom, que alegria receber a Maíra, soteropolitana de uma família pernambucana, misturado com baiano e gaúcho. Ela vive em Salvador e quando eu conheci a Maíra, ela estava liderando, estava envolvida na área de ESG do Nubank. Antes e depois disso, muita coisa para ela contar aqui, para ela dividir com a gente nessa caminhada profissional, mas o papo também andou por trilhas pessoais, adoro. E a gente abriu o papo com a nossa convidada e ela já trouxe aspas do título, que é hipervoluntária em recuperação. Quem nunca, né, se viu envolvido tentando abraçar o mundo, né? Abraçar um monte de coisa e no final a gente se percebe que perdeu a mão, né? Que errou a mão. Falamos sobre isso, né? Maíra falou também sobre a Rede Múltiplas, que é um dos seus chapéus atuais, a consultoria aí que ela é uma das sócias. Ela chegou há pouco também de uma pós dos Estados Unidos, em Georgetown, em Washington. Contou um pouquinho mais sobre o que ela viu por lá, uma pós nessa área de liderança, e que também constatamos aqui essa relevância, essa alegria de ter uma trajetória profissional não linear, que hoje tem alta, mas que há tempos atrás era mal visto no setor, não é mesmo? Falamos sobre a relação entre emergência climática e violência de gênero, outro tema por onde a Maíra circula. Tem um artigo que ela colaborou recentemente, saiu aí na Universo do UOL, link na descrição, muito bom. E você sabia que nessa tragédia climática aí que está rolando no Rio Grande do Sul, que há casos de violência de gênero de mulheres em abrigos? Pois é, inacreditável, revoltante. Ela fala um pouco mais sobre nesse tema. Enfim, mais um papo muito legal, muito bacana. Agradecer demais aí a Maíra. No final do papo a gente seguiu por uma fala que não estava no script, mas que foi muito potente, para um lado mais de reflexão pessoal, vivência dela, né, e que também concordo um pouco com ela, trouxe de que o processo já é o próprio resultado, né? A gente está tão focado na meta, no resultado, mas a gente esquece do caminhar, né? Muito bacana. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, no Impacto na Encruzilhada, considere se tornar um apoiador aqui do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição. Dá uma olhada lá em como contribuir. E eu aproveito aqui para agradecer demais a galera que já está apoiando. Vocês são demais. Muito, muito obrigado. Bom, então é isso. Agradecer demais a Maíra pelo papo maravilhoso. E, sem mais delongas, partiu para o papo. As palavras saem decodificadas. Todo seu discurso não vai dar em nada. Olá, Maíra, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta quem que é a Maíra e fala um pouquinho dos seus chapéus atuais. Fábio, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada. Eu sou uma grande fã desse podcast e de todo o conteúdo que você produz. Acho que a gente precisa ter novos olhares para tudo que acontece no nosso setor e você tem sido essa voz corajosa, então eu fico muito honrada de estar aqui contribuindo com esse conteúdo. E vamos falar dos chapéus, né? Eu sou sócia fundadora da Rede Múltiplas, uma consultoria de inovação social. Sou filha, sou companheira, sou amiga, sou mestre, tenho minhas pós-graduações e eu acho que uma questão interessante desse momento da minha vida é que eu me considero uma hipervoluntária em recuperação. Eu cheguei em 2022 num momento de cansaço extremo por conta de uma série de responsabilidades que eu assumi, até porque dentro do setor de impacto a gente acaba
gostando muito do que a gente faz e atribuindo o nosso valor à quantidade de espaços que a gente ocupa simultaneamente. E às vezes a gente só percebe que está demais quando o corpo manda conta, né? Então, desde 2022, depois desse processo de esgotamento do qual eu ainda sinto que estou me recuperando, eu tenho sido bastante seletiva em relação aos cargos que eu quero ocupar, aos chapéus que eu quero colocar na minha cabeça, e tenho me sentido mais confortável, sinceramente, com contribuições pontuais, com pessoas e projetos que eu acredito muito. Agora, no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de contribuir com algumas organizações com quem eu já venho trabalhando há 5 anos, ou um pouco menos, e tenho encontrado uma recompensa interessante nessa flexibilidade de estar à disposição de organizações no momento que elas mais precisam, mas não necessariamente num lugar permanente. Acabei falando dos meus chapéus de mestrado e pós-graduação, acho importante situar a nossa audiência, né? Eu tenho pós-graduação em Gestão da Inovação Social pelo Instituto Amani, tenho mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social pelo Centro Interdisciplinar de Administração e Gestão Social da UFBA, e acabo de chegar de uma experiência em Washington, na Universidade de Georgetown, um programa voltado à formação de lideranças. Então, essas são as minhas andanças acadêmicas recentes. Incrível. A gente já vai falar mais, né, sobre algumas dessas experiências, mas só antes ainda, falando um pouco da Maíra. Maíra, soteropolitana, fala um pouquinho das suas raízes, de onde você fala, enfim. Olha, obrigada por essa pergunta. Eu nasci em Salvador, mas a minha família não é daqui. A minha família materna, ela é de Paulo Afonso, uma família de retirantes, pessoas que tiveram uma origem muito humilde. Meus avós imigraram de Arco Verde, Pernambuco, da zona rural, para Paulo Afonso, na época da construção da Chesf. Meu avô foi carpinteiro da Chesf. E é bem interessante essa parte da história familiar. Minha família cresceu numa comunidade meio aldeada, assim, dos funcionários da Chesf. Então, existe uma relação muito interessante de pessoas que se consideram filhos de minha avó. E olha que minha avó teve 11, criou mais 4 de meu avô, mas tem pelo menos umas 50 pessoas que se consideram filhos de minha avó, assim. Então, essa experiência sertaneja e de aldeia é algo que permeia muito a minha vivência familiar do lado de minha mãe. E a minha família paterna é de Caxias do Sul, que vem de uma experiência de imigração durante a guerra, né, de trabalho. E, enfim, meus pais se encontram em Aracaju e depois vêm para Salvador, e nós somos o único núcleo da família que está aqui. Sinto muito por não ter raízes soteropolitanas como muitos de meus colegas, mas eu acho que essa vivência entre diferentes culturas, especialmente essa vivência do Brasil profundo e de ter família sertaneja e de hoje a família ter se espalhado por todo o Brasil, também é algo que atravessa muito a minha trajetória profissional. Não, e essa trajetória é puro suco de Brasil, né? Essa mistura incrível, né? Que bacana mesmo. E voltando então aos chapéus, né? Ao longo da tua caminhada profissional, você já passou por vários lugares, vários setores, isso é muito legal. E, de certa forma, sempre permeando um pouco essa agenda do que hoje está se chamando de ESG, sustentabilidade. Como é que você enxerga criticamente essa agenda? Sim, a minha trajetória profissional, hoje a gente pode falar sem muito receio que ela é não linear, né? Hoje está na moda falar que é uma carreira não linear. E por muito tempo eu chamei de uma carreira costurada, alguns pontos no setor privado e outros tempos na sociedade civil ou nessa função de consultora. E de fato, desde o início da minha carreira, quando eu comecei lá numa indústria química, aqui no polo petroquímico, eu estou nessa área que a gente pode definir como interface entre empresa e sociedade de forma responsável, né? Eu atuei com comunicação de risco, atuei com relacionamento comunitário, com responsabilidade social corporativa, com investimento social privado, com sustentabilidade, ou seja, todos os nomes que o setor teve, eu já vivi desde
2008, que foi quando eu comecei minha carreira profissional. E o que eu percebo hoje é que a gente tem uma desconexão e um desconhecimento muito grande do que é ESG de fato, né? Quais são as peculiaridades do ESG comparado com sustentabilidade, comparado com investimento social privado, comparado com, enfim, gestões ambientais de uma maneira geral. E eu percebo que para profissionais que estão na área há muito tempo, às vezes é difícil virar a chavinha, sabe? De que o conceito mudou, de que as regras são outras, de que os parâmetros são outros. E o ESG tem uma característica que é muito vista como uma oportunidade de negócio, né? É uma coisa que vai diminuir o seu risco e, ao mesmo tempo, é algo cujos parâmetros, por muito tempo, foram hegemonicamente internacionais. Então, você tem o desafio de estar numa realidade de um país profundamente desigual, de um país com uma herança colonial forte, que traz resultados sociais e ambientais significativos, mas você não necessariamente tem ferramentas que deem conta dessa complexidade para a gente realmente falar de uma gestão de risco adequada para as empresas. Eu acho que esse foi um dos meus principais motivadores de fazer um mestrado na área de desenvolvimento, sabe? As ferramentas corporativas realmente não dão conta de uma visão mais integradora de desenvolvimento. E todos nós perdemos, né? Essa compartimentalização do conhecimento. A gente está vendo os impactos disso nessas tragédias climáticas, né? Enquanto a gente achar que a função de implementar um código florestal ou de cuidar do meio ambiente é só da pasta e do secretário de meio ambiente, a gente vai continuar tendo problemas gravíssimos. A gente está falando de problemas complexos que deveriam estar sendo olhados na sua complexidade e, infelizmente, não é isso que vem acontecendo. Então, eu acho, enfim, louvável que a gente esteja tendo esforços para ter parâmetros nacionais, para conseguir nivelar um pouco mais a conversa e sair desse lugar do qualquer coisa ESG, mas a gente tem um longo caminho para percorrer se a gente quer realmente colocar organizações, especialmente empresas, dentro desse papel proativo em relação à prevenção e mitigação de impactos sociais e ambientais das suas operações. Em que momento não percebemos surgir um ser humano tão incapaz de ouvir? Muito interessante, Maíra. E é legal pela tua trajetória, como você já teve nesses vários lados, né, do balcão, a gente consegue enxergar as nuances de cada um, né? Muito legal. E é também por isso o convite para te trazer aqui, para poder olhar essas várias lentes e tal. E no início na hora que você estava se apresentando, você falou assim, eu sou uma das cofundadoras da rede Múltiplas. E aí vocês se apresentam como uma consultoria rede de impacto social. Para começar, depois eu quero saber mais do trampo de vocês, mas o que é uma consultoria rede? A consultoria rede é uma consultoria que parte do princípio que a gente pode acionar diversos saberes, e o nome Múltiplas tem muito a ver com isso, né? A gente gosta de múltiplas perspectivas, múltiplos saberes, múltiplas vivências, para oferecer as soluções mais relevantes e diferentes para os nossos clientes. A gente tem um trabalho bastante intencional de cultivar essa rede, especialmente de mulheres e profissionais que estão fora dos grandes eixos, e realmente ter esse esforço de pensar, quais são os futuros que a gente deseja, quais são os projetos onde a gente quer atuar, quem são as pessoas que a gente precisa acionar para fazer isso acontecer. E a gente teve, felizmente, ao longo da nossa história, a oportunidade de desenvolver um projeto bastante relevante com um parceiro de longa data, que permitia que a gente capacitasse mulheres do Brasil inteiro. E eu estou falando aqui de mulheres de cidade de 4 mil habitantes, 20 mil habitantes, 80 mil habitantes,
nos seus projetos de enfrentamento à violência. Então, a gente teve coletivos que foram fortalecidos, a gente teve atuações individuais que acabaram resultando em convites para integrar conselho comunitário, por exemplo, ou mulheres que perceberam um espaço possível na vida pública e decidiram se tornar candidatas a vereadoras ou vice-prefeitas. E esse trabalho permitiu que a gente reunisse um grupo de mulheres incríveis para trabalhar comunicação, para trabalhar participação cívica, elaboração de projetos, comunicação pessoal. Então, a partir da experiência desse projeto, a gente formatou uma consultoria para poder oferecer isso para outros clientes também. Que bacana, Maíra. E aí, assim, hoje, e a gente já tem falado aqui em outros episódios sobre isso, que é o mercado de consultoria, tem para todos os gostos, né? Assim, tem de A a Z. Um pouco eu queria te ouvir em relação a isso. Como é que é formatar uma consultoria com essa proposta, digamos, menos convencional, e navegar nessas águas repletas de peixes aí da consultoria? Olha, é um grande desafio. Inclusive, essa é uma das reflexões de negócio que a gente tem feito ultimamente. Que a gente sempre buscou se diferenciar através da oferta de produtos muito customizados. Só que isso tem um custo de estrutura e de saúde mental também. Então, hoje a gente pensa que é possível conseguir fazer um mix de produtos um pouco mais consolidados no mercado e outros mais customizados. E outro desafio interessante é que a gente vive num mundo em que existe essa pressão enorme para crescer e escalar a todo momento, né? Toda aceleração ou mentoria que eu participo, vem esse reconhecimento de que a sócias são o gargalo da consultoria e que a gente precisa criar formas de conseguir executar. Não é que a gente esteja totalmente alheio a esse comentário, é importante a gente ouvir isso e levar para algum lugar no nosso coração, mas a gente tem alguns valores que nos orientam, que prezam, inclusive, por essa capacidade de estarmos inteiras no que quer que a gente esteja fazendo, sabe? Então, a gente não busca crescimento a qualquer custo. E essa é uma decisão difícil de tomar, muitas vezes. Então, hoje a gente está nesse momento, assim, de buscamos, sim, oferecer a melhor experiência, as melhores pessoas, profissionais realmente fora do eixo, coisas customizadas, e abertas à possibilidade de que outros produtos não vão ser tão customizados assim e tá tudo bem. Que legal, né? O aprendizado e também conversa um pouco com um ponto que você trouxe aqui, que é da trajetória não linear, que é um pouco assim, tem mercado de consultoria para todos os tipos e não necessariamente você tem que seguir um modelo de escalar, nananana. Acho que cada um encontre o lugar que faça sentido para o seu coração, como você falou, mas ao mesmo tempo que seja viável para pagar os boletos, né? E isso não tem receita, não é mesmo? Exatamente. Os boletos chegam para todo mundo e a gente precisa estar sempre atento aos movimentos do mercado, ao tipo de serviço e, enfim, demandas que chegam. Mas a beleza da gente ter essa relação super próxima com os clientes também permite que a gente dê conta de absorver essas mudanças e essas dores em primeira mão e sermos capazes de proativamente pensar em soluções inovadoras para essas dores que estão surgindo. Muito legal. E lembrando sempre, né, acho que Brasil adentro tem muita coisa para ser feita, né? Então acho que isso também é muito bacana, né? Te ouvindo aqui. E Maíra, bom, trazendo um outro tema aqui, recentemente você colaborou com um artigo muito interessante, link na descrição aí, recomendo para quem está ouvindo depois passar lá e ler, que fala sobre a relação entre emergência climática, enfim, e violência contra as mulheres. Afinal, é uma relação, digamos, que a gente não ouve tanto se falar. Queria que você jogasse luz nesse tema. Qual é a relação? Olha, quando a gente fala de violência de gênero, muitas vezes é aquele tipo de problema que está ali, só que nós não temos olhos cuidadosos para enxergar. E é muito interessante porque eu acho que essa miopia atravessa diferentes setores, sabe?
Desde o início da minha carreira, eu vejo inúmeros projetos voltados para mulheres, desde projetos de empreendedorismo, projetos de desenvolvimento comunitário, projetos de formação de cooperativa de artesanato, por exemplo, que esbarram numa questão fundamental da sociedade brasileira, que é o fato de os maridos se sentirem donos das suas esposas e não quererem que elas trabalhem, não quererem que elas tenham autonomia financeira, quererem ter controle de tudo que elas fazem, com quem elas andam o tempo todo. É triste ver que dia após dia a gente siga apostando nossa ficha em projetos de empoderamento feminino, desconsiderando uma dinâmica essencial da cultura brasileira. Quando a gente vai ver os dados de violência contra mulheres, a gente está falando de algo que... A gente está falando de 2 em cada 3 mulheres no Brasil, sabe? Vai ser vítima de algum tipo de violência ao longo da sua vida. Isso que reportam, que identificam que o que viveu é violência. Mas se você conversa com as mulheres próximas de você, você vai ver que não teve uma que não passou por algum tipo de violência, ou na família, ou dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, ou no transporte público. Então, o entendimento de que nós vivemos num mundo perigoso para mulheres, ele precisa ser base para quase todas as análises que a gente faz na vida. E quando a gente está falando de tragédias climáticas, isso se acentua e não é algo novo, né? A ONU já vem falando há muito tempo sobre isso. Existe um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza de 2021 que analisa 80 casos globais e mostra que mudanças climáticas e degradação ambiental aumentam a violência contra mulheres e meninas. A gente teve no Rio Grande do Sul agora relatos de estupros dentro dos abrigos, o que é um absurdo do ponto de vista humanitário e do ponto de vista civilizatório, né? Mas é isso, infelizmente a gente vive numa sociedade em que estupro foi e é arma de guerra, até hoje. Então, a gente precisa pensar nessas ações de mitigação dos efeitos das tragédias climáticas com uma lente de gênero de forma urgente. Senão, a gente pode colocar pessoas que já estão em vulnerabilidade num lugar de ainda mais vulnerabilidade. E que a gente vê, às vezes, no nosso campo de atuação socioambiental de forma ampla, me parece que são 2 frentes que andam ainda paralelas, né? A galera da mudança climática e a galera da questão de gênero, direitos humanos, e você transita nesses 2 universos, né? É muito difícil fazer a ponte entre essas 2 trincheiras? Olha, sim, infelizmente. E isso tem a ver com aquele paradigma que a gente estava falando sobre a compartimentalização dos conhecimentos, né? Eu tenho estudado muito pensamento complexo ultimamente, porque eu tenho percebido que tem sido um assunto mais palatável para os meus interlocutores usando este nome de pensamento complexo. E a gente realmente precisa superar, especialmente no ambiente corporativo, que é um ambiente sujeito a tantas pressões de tempo, de resultado, da própria linearidade do pensamento, que eu entendo, né? É o treinamento das pessoas que chegaram nesse lugar de gestão. Elas foram treinadas para olhar uma situação complexa, quebrar o problema em várias partes e ir resolvendo cada parte. Mas quando a gente tem a lente do pensamento complexo, a gente não consegue resolver uma parte sem pensar nos efeitos sobre o todo. A gente não ignora coisas que não podem ser ignoradas, sabe? É tudo aquilo que no ambiente corporativo a gente considera externalidade, não pode ser considerado externalidade. São impactos concretos sobre pessoas, sobre natureza, sobre operações, sabe? Então, eu acredito que sim, parte da minha atuação profissional tem sido fazer as pontes entre as diferentes áreas do conhecimento que eu transito. E nesse sentido, os dados ajudam muito, né? É muito importante, apesar da gente reconhecer que no caso da violência de gênero a gente tem um déficit de dados confiáveis bastante significativo. A gente tem esforços recentes, inclusive do Data Senado, né, de fazer cruzamentos entre a segurança pública, assistência social e a segurança pública, assistência social e saúde. Somente de juntar no mesmo repositório informações dessas 3 grandes bases de dados que até então estavam desconectadas,
a gente já abre a perspectiva para todo um campo de atuação diferente, né? Então, quando a gente conseguir integrar a isso também as informações ambientais, as informações que estão nas bases de dados das defesas civis e assistência social, com outras vertentes, né? Eu acho que a gente tende a transicionar de uma forma mais suave. Diz que está alimentado. Fala e mata a fome de ser escutado. E, Maíra, você no início, na hora que estava se apresentando, você mencionou essa experiência em Georgetown, né, nos Estados Unidos e tal. Eu queria voltar nesse tema, e aí um pouco, afinal, porque muita gente fala assim, tem que sair do Brasil, porque lá fora é que as coisas são inovadoras, essa agenda de inovação social, de impacto social. Então, afinal, o que você viu de inovador lá fora que vale a pena dividir aqui com a gente? Olha, primeiramente o programa que eu participei era de desenvolvimento de lideranças, então eu não tive uma grande imersão nas agências que estão liderando a pauta de investimento em empreendedorismo social. Entretanto, eu tive acesso a meus colegas da América Latina que estão trabalhando com regulamentação de inteligência artificial, com transparência de dados para governos, com promoção de diversidade e inclusão em países onde por mais de 3 décadas você não podia se declarar afrodescendente, sabe? Então, eu acho que eu aprendi muito mais com os exemplos dos meus colegas na América Latina do que necessariamente com o que eu vi lá nos Estados Unidos. Entretanto, tem um ponto que se destaca muito, que é a disponibilidade de recursos. Isso não tem comparação. Até porque eu estava em Washington, que é uma cidade bastante central do ponto de vista de definição das agendas, definição das linhas de financiamento. Mas acaba que o que sai de definição de financiamento, ele reflete uma lógica que é uma lógica que a gente está bastante familiarizado aqui no Brasil. Uma lógica que pressupõe elementos individuais capazes de causar grande impacto, uma expectativa de crescimento exponencial, uma expectativa de escala, né? Então, eu acho que do ponto de vista da tecnologia em si, no Brasil a gente tem muitas tecnologias muito, muito inovadoras, mas eu não acho que os mecanismos de financiamento ainda são capazes de contemplar a lógica do que a gente faz aqui, sabe? E esse tem sido um tema recorrente aqui em outros papos. E tá pulsante a criatividade, tem muita gente fazendo coisas foda, mas tá faltando financiamento, apoio, recursos, enfim. Sim, é um grande desafio, inclusive no Brasil, né, a gente falar de descentralização de recursos. Em vários recortes, centro versus periferia, sudeste versus resto do Brasil, cidades de diferentes portes. Eu acho que as nossas cidades de médio e pequeno porte estão muito subfinanciadas nos seus processos de inovação social, ou mesmo a própria concentração dos recursos para a educação versus outras pautas, sabe? A gente tem muitos Brasis dentro do Brasil e a gente ainda precisa avançar e sensibilizar os financiadores sobre essa necessidade de ampliar repertório, de ampliar o olhar e dar mais valor às soluções endógenas, sabe? As soluções que surgem do próprio território. A gente tem inúmeros exemplos. Eu lembro que quando eu ouvi a entrevista do Fábio, ele falou da experiência de Medellín ter sido referenciada no Favela Bairro, né? Isso é incrível. E quando a gente pensa na economia solidária, quando a gente pensa até na experiência dos quilombos mesmo, sabe? A gente precisa beber das nossas próprias fontes e sensibilizar as pessoas de que isso é tecnologia social, sim, que a gente tem que ter financiamento para esse tipo de experiência, sabe?
E a Maíra tá citando aí episódio 156 com o meu xará, link na descrição, se você não escutou, escuta lá. Também me impressionou muito esse relato, que a gente desconhece completamente. A gente fala de Medellín, mas esquece que bebeu aqui, né? Não, a fonte aqui. Maíra, para a gente fechar aqui, papo delicioso, você no início falou assim, eu sou uma hipervoluntária em recuperação. E eu fiquei com essa expressão marcada aqui, eu queria voltar nela. E aí eu queria primeiro te perguntar, se recuperando de quê? Ao longo da minha vida, eu sempre me meti em tudo. Desde grêmio estudantil, empresa júnior, a IESEC, o que você imaginar. Eu tinha uma disposição muito grande para me envolver em várias coisas e eu tinha energia, tinha tempo, tinha condições, foi incrível, agregou muito para mim como pessoa e como profissional. Entretanto, eu perdi a mão em algumas dessas coisas e acabei chegando numa situação de exaustão mesmo, cansaço crônico, burnout, e também um processo de reflexão pessoal de até que ponto eu estava condicionando o meu valor ao tipo de espaço que eu frequentava. E a vida é muito interessante, a vida, quando a gente precisa aprender uma lição, ela manda assim, de todos os lados, para ver se você aprende. Então, eu tive situações familiares bastante delicadas, eu precisei lidar dentro de uma fase bastante demandada profissionalmente. Eu tive que me ver no papel de cuidadora do meu pai, por exemplo, no processo de diagnóstico de um câncer. E isso é um dos exemplos, né? Mas eu tive o processo de acompanhar a minha avó também. E a gente acaba vivendo numa sociedade que não coloca o cuidado como uma atividade relevante economicamente para... Enfim, é uma discussão clássica dentro do feminismo, né? E eu permiti me desafiar esse lugar de, cara, nem todos os espaços que eu ocupo, eles precisam ser relevantes economicamente, ou eles precisam ser relevantes do ponto de vista utilitário, das relações que eu estou construindo ali, das relações e do que eu acho que aquilo pode vir a trazer. E foi um processo quase de desintoxicação, sabe? Cultivar um grupo de amigos onde eu possa ser somente a amiga. Cultivar presença com os meus familiares onde eu possa ser só Ninha, que é como eles me chamam desde criança, né? E eu cultivo isso. Quando é a época de eu encontrar os meus familiares, a gente até hoje se encontra na data que é do aniversário de minha avó. Teve Viola Davis aqui em Salvador, no mesmo final de semana. E eu falei, eu vou ver minha família, porque eu preciso desses dias no ano para ser só a Maíra, neta de Dona Anunciada, sabe? Então, isso não significa que eu não vou assumir novos papéis futuramente, obviamente vou, mas esse tempo de redescoberta dos meus outros chapéus não utilitários tem sido muito importante para mim. Inclusive, recomendo, viu, aos ouvintes que estiverem enfrentando alguma crise, vamos conversar sobre. Maíra, só para fechar nesse tema ainda, que esse tema é fundamental. Muita gente que está ouvindo a gente deve tirar a seguinte conclusão, não, mas ela está dizendo isso, de relativizar chapéus utilitários, como você chama, porque tem um lugar de privilégio, tem uma retaguarda material, enfim. Né? Como é que você responde esse tipo de questionamento? Vamos ver aqui a conta bancária como está. Não, brincadeira. Existe um lugar, realmente, eu reconheço que eu precisei estar em muitos lugares simultaneamente, especialmente no início da minha carreira, e atingir uma certa estabilidade emocional e de posicionamento, estabilidade emocional, financeira e de posicionamento, para conseguir ser mais seletiva em relação ao que eu obtenho ou não. E eu respeito muito as opções das pessoas, sabe? Então,
se elas acham que o caminho delas é realmente estar envolvido em absolutamente tudo, né, seja feliz e vamos nessa. Para mim, não funcionou, sinceramente. E hoje eu acho que a gente precisa ser bastante crítico em relação ao custo total das coisas que a gente está fazendo, sabe? Porque às vezes existem oportunidades que vêm na nossa direção que o custo emocional é muito alto ou que o custo relacional é muito alto. Claro, a gente vive num mundo permeado por escassez. Isso não é... Isso, inclusive, é uma das grandes verdades do setor de impacto, né? A gente é forçado a acreditar que não tem espaço para todo mundo, a gente é forçado a acreditar numa lógica de competição versus colaboração, e a gente precisa ser capaz de lidar com as nossas próprias incoerências. Então, uma das incoerências que eu percebia que eu estava sustentando a um custo muito alto era essa incoerência de estar em muitos lugares, sendo que eu não tinha condições de saúde e condições emocionais de estar. E tomei a decisão, que foi uma decisão bem corajosa na época, de fazer diferente e estabelecendo um tempo para isso. Não é definitivo, mas é um tempo. E é um tempo que eu vou respeitar e que vai curar as coisas que precisam ser curadas e faz parte. Que legal. Podemos tratar melhor no privado, assim, porque tem relações, tem desgastes que são do mundo do trabalho, tem desgastes que são da área pessoal, tem desgastes que vêm, inclusive, de um lugar de eu ter sido voluntária numa instituição espiritual, por exemplo, e descobri, depois de muito tempo de treinamento, que a pessoa que estava me treinando era um predador sexual. Você não se recupera facilmente de um choque desse, sabe? De um choque por uma série de motivos, né? Esse é um lugar que abala, inclusive, a fé. E a fé é um lugar de recarga para muitas pessoas. Então, em 2022, eu me vi num lugar em que a minha fonte de recarga foi apagada. E foi apagada num lugar bastante cruel. Afinal, eu trabalho com esse tema. Entende? Eu trabalho com esse tema. Então, eu não poderia sustentar essa incoerência de continuar numa instituição sabendo que uma pessoa que está lá dentro era um predador sexual e que tinha uma organização que estava criando uma blindagem em relação a isso, sabe? Então, Uau! é isso. Não, acho que incrível, realmente. Eu queria jogar a luz nessa questão do hipervoluntário em recuperação, porque é um tema que bate muita gente que está escutando, tá? Então, acho que só para fechar aqui, passando a régua, se você está escutando, está sentindo isso, que o copo está cheio já, está transbordando, se organize para fazer essa parada, esse freio de arrumação, né? O que é um pouco do que a mensagem que a Maíra está dizendo. Ela foi se organizando para chegar no momento, agora ela está vivendo o momento que ela está fazendo um pouco um reposicionamento. Foi algo dentro do possível planejado, que ela, de certa forma, né, planilhou, vamos colocar assim, né? Mas nem todo mundo é capaz de fazer isso. Então, assim, você está chegando na profissão agora, já está querendo, está incomodado, quer mudar, pensa bem, né? Conversa com outras pessoas que têm mais horas de voo, para você poder encontrar o teu caminho. Estou passando essa mensagem para a gente não levar a ferro e fogo aqui, o que você está trazendo, embora o teu relato seja riquíssimo, e eu acho que certamente vai repercutir em muita gente que está escutando. Maíra, para te agradecer, te convidar a fazer a reflexão final, o merchan final, o que você quiser. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade, Fábio, de ter estado aqui e, inclusive, direcionar essa conversa para um lugar muito mais pessoal. Eu acho que a gente tem poucas oportunidades de fazer isso. Agradeço muito. E eu gostaria de encerrar essa fala com uma mensagem que é uma premissa de trabalho nosso na Múltiplas e que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente já conversou aqui, que é: o processo já é o próprio resultado. A gente precisa se preocupar com resultados, sim, mas a busca incessante por resultados não justifica desrespeitar as pessoas, desrespeitar os nossos próprios limites, desrespeitar o tempo das coisas. E isso é uma herança de uma determinada visão de mundo que está dando todos os sinais que já está colapsada
e a gente precisa beber de outras fontes, de outros paradigmas, para a gente entender a circularidade das coisas, para a gente entender a complexidade das coisas e realmente trilhar uma trajetória mais coerente. A gente quer falar de inovação social, a gente quer falar de colaboração, a gente quer falar de fortalecimento de vínculos e cocriação. Então, no fundo, é isso. Para a gente falar disso tudo, a gente precisa ser capaz de diariamente estar em confronto com as nossas próprias incoerências e tomando as decisões corajosas que precisam ser tomadas, até para a hora da gente propor isso para os clientes, a gente estar num lugar de maior conforto também. E eu realmente fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia sobre isso. Eu venho conversando muito com profissionais que querem fazer a transição para a área social e de mim eles encontram uma abordagem completamente pragmática, né? Não gaste o seu dinheiro nesses cursos que estão prometendo salários milionários nessa área de impacto. A coisa não é bem assim. Identifique onde você quer estar, para a partir daí você se desenvolver. Porque, de fato, o campo é infinito praticamente, né? E tem espaço para todo mundo, tem espaço para colaboração. E a gente precisa ser intencional em relação a isso. Pô, não podia fechar melhor o papo aqui. Maíra, adorei, viu? Obrigado. Foi incrível a conversa. Obrigada, Fábio. E um abraço a todo mundo.